quero dizer que essa questão dessa tese de servidor do público é fundamental. Porque nós, servidores públicos, senador Cristóvão, sabemos que nós não somos existentes para dar lucro nem para dar prejuízo. Nós existimos para fazer o equilíbrio entre o Estado e o público, entre o contribuinte, pagador de imposto, que precisa do Estado, e o Estado brasileiro, fazendo com que a burocracia funcione de forma adequada, fazendo com que a saúde atenda aqueles que dela necessitam, fazendo com que a educação cumpra a sua tarefa de bem informar o nosso povo, tá certo? Por isso, nós temos consciência que o servidor público não pode ser um objeto tratado de forma desumana, de forma desleal por muitos dos governantes. Por isso é que nós achamos e compreendemos que tem que ter uma relação onde o servidor público tem um salário adequado, um local de trabalho adequado e tem a condição de fazer esse equilíbrio entre o público e o privado, entre o povo e o Estado. Eu quero retornar aqui para a gente concluir, dizendo que como servidor público desta casa e senador da República, eu quero dizer aos nossos prezados servidores públicos que nos acompanham pelo sistema de comunicação, senador Paulo Paim, do Senado Federal, que também fomos surpreendidos nessa casa, sem debate nenhum, com medidas provisórias perversas, que vem mais uma vez retirar e prejudicar os servidores públicos. O mês de outubro, que acabou de findar, que foi dedicado aos servidores públicos, tivemos várias oportunidades de comemoração da importância dos servidores para a garantia da democracia e da efetivação de políticas públicas que melhorem a vida dos cidadãos. Para fazer caixa, senador Paulo Paim, senador Cristóvão, para fazer caixa, o governo federal nem pensou duas vezes e resolveu reduzir a renda dos servidores públicos, aumentando a alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14%, para os salários acima de R$ 5.500. Não ficou só com isso, os reajustes salariais, mesmo já negociados e acertados, serão adiados para 2019. Com a elevação da alíquota previdenciária, o governo espera, senador Paulo Paim, retirar do bolso do funcionalismo público algo em torno de 2,2 bilhões de reais. Com o adiamento do reajuste salarial que vai ser retirado dos servidores públicos, será da ordem de 5 bilhões de reais, inclusive de servidores dessa casa. O Ministério da Fazenda esteve anteontem, aqui no Senado Federal, para dizer que a economia está retomando o crescimento. Será verdade isso? Podemos confiar na palavra do ministro? Será que podemos? Enquanto fala em retomada do crescimento, o governo retira a renda dos servidores. Faz caixa com a redução dos salários e dos direitos. Na CPI da Previdência, senhor presidente Paulo Paim, tivemos a oportunidade de verificar que muitas das informações divulgadas pelo ministro da Fazenda não correspondem à verdade. Foram meras peças publicitárias para enganar a população, repetidas tantas vezes que acabam sendo tratadas pelos meios de comunicação como verdade, senhores servidores públicos. Ao buscar atingir os servidores públicos, retirando dinheiro de seus bolsos e de suas famílias, o governo também faz deixando a verdade de lado e tratando os servidores como desnecessário. Isso a gente vê na forma em que a grande mídia tem tratado o assunto, orientada, evidentemente, pelos poderosos do governo federal. Alguns, que tem várias pessoas do governo federal, que são pessoas que não pensam assim. Não é à toa os participantes da audiência pública realizada na Comissão do Trabalho da Administração e Serviços Públicos da Câmara dos Deputados, senador Paulo Paim, classificaram as medidas recentes do governo de assédio moral coletivo por parte do Estado contra os servidores públicos. Assédio moral é toda conduta abusiva, repetida de forma sistemática, que atinge a dignidade ou a integridade psíquica ou física de um trabalhador, de um servidor público.
Peço aos governantes, senador Paulo Paim, que parem de tratar os servidores dessa forma vil, dessa forma desumana. A valorização dos servidores públicos, a defesa das garantias de seu trabalho, faz parte da defesa do Estado democrático, como instrumento de desenvolvimento da paz e do progresso social. Aos cidadãos que nos escutam, que nos ouvem pela TV Senado, senador Paulo Paim, peço que escutem com senso crítico as notícias que atacam a nós, servidores públicos. Não acreditem nessas propagandas falsas e mentirosas que procuram desqualificar e minorar os servidores públicos. Os servidores públicos são aliados do povo. Os inimigos são exatamente outros. E para concluir, senador Paulo Paim, eu quero dizer que, lamentavelmente, a administração pública cada vez mais tem aumentado a proporcionalidade de número de cargos de livre provimento, aqueles que são nomeados só. Governo passa, Estado fica. Estado é o servidor público, concursado, que tem que trabalhar no Estado. Governo são os cargos comissionados que entram e saem quando o governo muda, né? Então, quando o governo tem aumentado o cargo de livre provimento, senador Paulo Paim, estou concluindo, em desfavor dos cargos pertencentes ao quadro permanente dos órgãos públicos, cujo acesso deve dar exclusivamente por concurso público. O concurso público é instituto democrático, consagrado em nossa Constituição, que garante que os melhores quadros sejam selecionados para o serviço público e que todos os brasileiros tenham igualdade de condição no acesso aos cargos públicos. Assim, encerro minha fala, senhor presidente, felicitando a todos os servidores públicos do Brasil. O Brasil precisa de cada um de vocês, servidores públicos. O Brasil avança, em grande parte, impulsionado pelo trabalho nosso de servidores públicos. Os servidores podem saber que conta com um defensor da categoria nessa pessoa desse senador, que lhes fala hoje da tribuna do Senado. Eu mesmo, um servidor. Era o que eu tinha a dizer, nobre presidente, deixando claro a todos os servidores do Brasil, univos, vamos defender os nossos direitos, vamos estar juntos para poder não serem massacrados por pessoas mal intencionadas que entre governos, e eu volto a falar, governo passa, o Estado fica, o servidor público é o Estado concursado que deve permanecer trabalhando de forma ética, justa, moral, sem corrupção, na defesa do Estado.